pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então meditar a palavra de Deus no dia de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Muito bem, vemos Jesus então contar 2 parábolas, né? Comparando então o seu reino, primeiro a semente de mostarda, que é pequenina e depois cresce, torna-se uma grande árvore, e depois fala então do fermento que, ou seja, mistura com as porções de farinha, até que tudo fique então fermentado, né? Então, esse grão de mostarda e o fermento simbolizam a igreja, que, reduzida a um grupo de discípulos no princípio, ou seja, no início da caminhada de fé, se foi estendendo com a força do Espírito Santo até acolher na igreja todos os povos da terra. Então, assim é a igreja, né? Assim é o reino de Deus, seja como uma semente de mostarda ali, estava ali nos 12 apóstolos, alguns discípulos. Então aquela fé se propagou a todos os cantos da terra. E vemos então que o reino de Deus tornou-se grandioso, né? Tornou-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos, né? As pessoas estão lá, se apoiam, estão nela, né? E assim também, meus irmãos, nós, católicos, não devemos desanimar perante a nossa pequenez, perante as nossas debilidades, né? Perante as nossas limitações com que nós temos para evangelizar, para levar a boa nova aos demais. Porque nós sabemos que o que de fato age na vida do outro é a graça de Deus. E Deus usa de instrumentos que não são perfeitos para levar a sua palavra, para que, de fato, o reino de Deus cresça. E nós somos esses instrumentos, né? E como Deus faz através de nós, se nós nos deixarmos ser movidos pela graça de Deus.
né? Primeiro, se nós estamos na graça de Deus, se vivemos a amizade com Ele, se não vivemos em estado de pecado, mas numa vida de graça, Deus vai agindo com a sua graça o tempo todo em nós, não colocando nós obstáculo para a ação do Espírito Santo. E Deus vai fazendo a sua obra em nós. E nós vamos conseguindo então levar essa palavra de Deus, levar com que outros abracem também a fé, venham então a fazerem parte da igreja e o reino vai se estendendo. Então, ou seja, é estarmos abertos à graça, vivermos na graça e permanecermos fiéis. Ou seja, a nossa fidelidade, a fidelidade a Deus, a fidelidade à vida da graça, fará com que cresça em torno de nós o reino de Deus, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas limitações. Pois devemos crer, meus irmãos, que Deus age em nós, que Deus quer nos usar como seus instrumentos para que outros possam aderir à fé, para que outros possam aderir a Jesus na sua vida. Devemos crer nisso, meus irmãos. Eu, como sacerdote, vejo que, de fato, Deus age de forma extraordinária através de mim, apesar das minhas debilidades e defeitos. É claro que há uma diferença grande em ser sacerdote, em ter o ministério sacerdotal, mas também todos os batizados, que também de alguma forma são sacerdotes, né? Não um sacerdote ministerial, mas o sacerdócio batismal. Esse também, todos nós, batizados, somos chamados a ser instrumentos de Deus para colaborar com o crescimento do reino. E se nós testemunharmos uma fé coerente, uma fé viva, com certeza nós levaremos tantos e tantos para Deus. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nessa meditação. Se você não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.